Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Agora iremos entrar na prática forense pericial e o primeiro laudo que nós iremos estudar é um laudo de reintegração de posse, uma ação possessória. Lembrando que a ação possessória tem como objetivo proteger a posse. Nesse tipo de ação não se discute a propriedade ou o domínio. São ações possessórias as ações de reintegração de posse, de manutenção de posse e interdito proibitório. Os artigos que abordam a ação possessória é o Código de Processo Civil, artigos 554 a 568 e o Código Civil do artigos 1196 a 1224. Você sabe o que é uma reintegração de posse? Não? Então vem comigo. A reintegração de posse ocorre quando há perda total da posse, ou seja, um esbulho possessório. Alguém adentrou numa área que não é sua, ou seja, em uma posse. O laudo que iremos abordar é uma reintegração de posse, uma ação possessória, cujo autor requer que seja feito e deferido o pedido de reintegração de posse para o mesmo. O autor alega na inicial que o réu adentrou através de um esbulho possessório na sua posse. O autor alega na inicial do processo que sofreu esbulho possessório. Ele tinha sua posse e a sua posse foi invadida pelo réu. Logo, não havendo acordo entre ambas as partes, o autor adentrou com ação na Justiça Estadual solicitando a reintegração de posse, ok? Vamos agora para o caso prático. Primeira coisa, a gente vai elaborar o laudo pericial. O perito foi nomeado pelo juiz de direito para elucidar os fatos. A questão aqui é sobre esbulho possessório. O autor, na inicial, alega que sofreu esbulho possessório, que o réu adentrou sem a sua permissão na sua posse. O perito foi nomeado pelo juiz para elucidar os fatos e verificar que o alegado pelo autor na inicial procede ou não, ok? Lembrando que o laudo pericial a gente sempre tem uma folha de endereçamento. Essa folha de endereçamento é a folha inicial do laudo pericial, onde irá conter a vara que você foi nomeado, o número do processo, o autor e o réu. Alguns até colocam o tipo de ação. Destaco que o laboratório pericial ele vem desenvolvendo peritos que querem se tornar nomeados e atuantes. Esse sumário tem como objetivo elucidar com clareza todo o conteúdo do laudo pericial. O juízo, na prática, quando ele tem esse laudo em mãos, ele vai direto à conclusão do laudo pericial. Isso também é um marketing pessoal do perito, realizar um sumário, facilitar o serviço do magistrado, do juízo. Imagina um juízo que tem 12 mil processos. Quando ele vê esse sumário, ele fica muito feliz. E aonde eles vão inicialmente ler e observar o contexto do laudo pericial? Na conclusão, meus amigos. A conclusão é muito importante. O juízo vai direto na conclusão do laudo pericial. A introdução é muito importante, a gente já falou, você vai informar que conformidade legal o laudo foi elaborado, ok? Atendendo a NBR 13752, que é a NBR de Perícias na Construção Civil, a Lei Federal 5.194/66, as resoluções específicas do CONFER, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, que fala das atividades dos engenheiros e dos arquitetos. Esse é o item 1. No item 2 do laudo pericial, você vai simplificar, lembrando que o item 1 não altera e o item 2 também não altera, ok? Você vai falar o laudo pericial observou criteriosamente os seguintes fundamentos, os princípios fundamentais, ok? O item 3, pessoal, e aí eu chamo a atenção, é o objetivo do laudo pericial. O item 3 varia de laudo para laudo, de complexidade para complexidade, ok? Varia da decisão do juízo de uma decisão para outra decisão. Mas se você tiver em mente como elaborar um laudo pericial perfeito, conclusivo, imparcial e técnico, sem dúvida, o seu laudo vai ter um diferencial muito grande em relação aos outros peritos. Porque o juízo, ele quer um laudo que seja imparcial, técnico e conclusivo. Vamos agora ao objetivo do laudo pericial desse tipo de ação de reintegração de posse.
Objetivo do laudo pericial. O presente laudo pericial tem por objetivo constatar se houve a prática de esbulho possessório pelo réu contra a autora, conforme decisão do juízo apresentada na folha 272, bem como responder aos quesitos constantes, a folha 289, 290, 295 e 296, a fim de oferecer maiores subsídios à decisão do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Prezados, o objetivo de um laudo ele varia de nomeação para nomeação. Ele pode ser um laudo de baixa complexidade ou de alta complexidade. Mas, de um modo geral, o objetivo de laudo é esclarecer o ponto controvertido ou controverso, bem como responder aos quesitos apresentados pelas partes, o autor e o réu, ou os quesitos de ofício, que são feitos pelo juiz de direito. Ok? Então, quando você for elaborar um laudo pericial, veja na decisão do juízo em que ele te nomeou qual é o ponto controvertido ou controverso, ou seja, o ponto de conflito, de litígio, ok? Item 4. Histórico processual sucinto. A presente demanda trata de ação de reintegração de posse em face de Jorge Ribeiro. Alega o autor na inicial que parte do imóvel em que reside o réu invadiu a sua propriedade, na altura do quilômetro 90, mais estaca 650 da faixa de domínio, colocando em risco a integridade das tubulações e demais instalações. Na contestação, o réu alega que os fatos relatados pela autora na inicial não devem prosperar, visto que são improcedentes, requerendo a extinção do processo. Diante da matéria debatida nesta lide, a fim de subsidiar a decisão do juízo, foi deferido a realização de prova pericial de engenharia. Meus alunos, observa que o histórico processual foi realizado com base na inicial e na contestação.